Para quem não assistiu o Jornal da Cultura ontem, dia 4 de março, foi um jornal excepcional, durou 2 horas, das 20 às 22 horas ontem. E foi interessantíssimo, chamaram o historiador Marco Antônio Villa, que é o comentarista de segunda, ontem para comentar excepcionalmente, mais 2 comentaristas, e o dirigente do PT, Paulo Frateschi, em outro local lá, comentando também. Aí, dentre muitos absurdos que rolaram lá, inclusive a ameaça que o tal do Paulo Frateschi fez aí a todos os brasileiros, que eu não vi aquilo lá como uma ameaça só ao Marco Antônio Villa, não. Aquilo lá foi uma ameaça a todo mundo. Para quem assistiu o jornal, se ligou nisso aí. Acontece que nós estamos nos negando até hoje a entrar num conflito dessa chamada de um golpe. Vocês estão investindo, professor Villa, num grande caso de direito civil. Vocês estão investindo num conflito civil no Brasil. E até agora nós nos negamos a entrar nesse conflito. Nós evitamos esse conflito. Nós fomos para o debate. A partir de hoje, nós não vamos mais evitar esse conflito civil. Se vier com provocações como o senhor acabou de fazer, vai ter. E vai ter nas ruas, porque nós vamos nos mobilizar para defender a democracia no Brasil. Nós vamos nos mobilizar e nos organizar em todo o país para poder responder a posições como a do senhor, professor Villa. Tá certo que aqui nós estamos na Lapa de Baixo. Você sabe que aqui a TV Cultura está na Lapa de Baixo. E os antigos da Lapa de Baixo costumavam dizer que posições como a dessa professora aí não valem o que o gato enterra. Portanto, você devia pensar mais, porque você investiu num conflito social, investiu num conflito civil de uma forma irresponsável, Villa. Você devia ter mais responsabilidade e aceitar a posição do professor Torquato, que é no centro que está a virtude, é no centro que está a estabilidade. Nós procuramos até hoje ter isso daí. A partir de hoje vai ter resposta. Portanto, o que você está fazendo é jogar setores do povo contra outros setores do povo. Você faz a pior das lutas de classe que existe. Agora, você pode se dar mal, professor, porque isso aí muitas vezes se volta contra vocês que defendem a elite, vocês que defendem os rentistas, vocês que defendem o que há de pior na sociedade brasileira, esses que não gostam de dividir os assentos de aviões, esses que não gostam que a gente tire o pessoal pobre da miséria, vocês vão ter a resposta nas ruas dessa vez. Pacificamente? Pacificamente, sempre pacificamente. Gandhi correu a Índia inteira sem dar um tiro. Nós vamos correr o Brasil inteiro, mas nós vamos responder. Tá certo? E pessoas como você, que faz esse tipo de coisa, filho, costumam ir para casa e se enfiar embaixo da cama. Nós não vamos fazer isso. A militância do PT, da CUT, do Movimento Popular vai enfrentar essa situação daqui para frente. Evitamos até hoje, mas quando mexeu com Lula, aí a coisa engrossou. Aí nós vamos fazer com que as coisas entrem nos eixos. E nós estamos aqui para responder, tá certo? E não temos medo desse tipo de atuação. Nós simplesmente estávamos evitando um conflito civil que vocês querem jogar o Brasil. Mas vocês não vão conseguir, porque nós vamos pacificamente. Agora, nós não vamos lá no dia 13, nós não vamos lá na Paulista provocar quem está. Quem tem que querer manifestar contra o Lula tem todo o direito. Agora, se vier na casa do Lula, vai ter resposta. Se vier na porta do PT, como tentar hoje, vai ter resposta. Aonde eles vierem nos provocar, serão enxotados, porque nós não vamos admitir esse tipo de violência contra a democracia. Vamos lá, Dia 13, façam o que vocês têm que fazer. Nós não vamos aborrecer vocês, mas não venham nos aborrecer. Vamos lá, e não atendam ao chamado do Marco Villa. Não atendam, Frateschi, porque ele é uma fria para o Brasil. Frateschi, vamos seguir. Pera aí. Mas tudo bem, dentre as várias ameaças que ele fez lá e aqueles papo furado que só um idiota para acreditar naquilo que ele fala, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: ele querendo defender os furtos não, porque ele era funcionário público, o peculato que o Lula fez, aquele larápio dos objetos, a princípio bens da União, e que ele, passou a mão quando deixou a presidência. Acompanha aí como é que foi essa defesa que ele tentou fazer do ex-presidente Lula. E não é verdade que Lula levou tapete nenhum. Tem uma lei que rege isso daí. Aliás, foi o próprio Estado que chama o Lula e diz: olha, tem essa lei, você precisa levar isso embora. São 2, 3 containers.
E ele tem que levar embora de lá. Ele não tinha onde pôr. Então ele pediu para algumas pessoas, por exemplo, pediu em São Bernardo para deixar colocar, e uma parte foi lá para o sítio, que ele pediu para o pessoal deixar lá. Qual é o problema? Tem uma lei, está assinado, tem vários... Então não pode falar como você fala. Isso é uma irresponsabilidade falar que Lula roubou tapete, que Lula roubou a estátua do Aleijadinho. Você devia ter um pouco mais de responsabilidade, Vila. Então, é pra rir ou não é? É uma piada ou não é isso aí que ele tentou fazer? Você acreditou nisso aí que ele falou? Ele teve que levar, tem uma lei, que lei é essa aí? Que lei é essa aí que obriga o presidente a levar os bens que ele ganhou de nações do mundo inteiro e levar pra casa dele? Que lei que é essa aí que eu nunca vi? Daí você... ele não tinha onde pôr, daí deixou um pouquinho no sítio, um pouquinho no Tipex, um pouquinho na casa da OAS, outro pouquinho na Odebrecht. Pelo amor de Deus, né? É a piada, esse PT só me faz rir.